Olá, estamos iniciando a palestra que foi preparada e foi realizada há poucos dias para a FAENG UENG. O tema é a importância do conhecimento da prevenção e combate a incêndios. Nós fizemos uma oficina sobre a química do fogo. Meu nome é Santelmo Xavier Filho, sou professor efetivo e sou engenheiro de segurança, possuo CREA e estou em dia com o sistema Confia-CREAS. Nós iniciamos o bate-papo desta oficina com um relato sobre o que é relativo à história da ação do fogo em Londres. Houve um incêndio em Londres em 1666, no mês de setembro, onde o padeiro Thomas Farrinor, não tendo desligado o forno, o fogo acabou se alastrando pelo centro de Londres. Isso ocorreu no reinado do rei Charles II, após o atingimento então dos resíduos de madeira das cercanias do fogão. O fogo foi se alastrando pela Thomas Street, destruindo nada menos do que 13.200 casas, 44 prédios públicos, 87 igrejas, perdurando por 3 dias consecutivos. Contribuíram para a conformação deste sinistro as ruas estreitas da capital, as casas de madeiras, que eram muito próximas umas das outras, mais ou menos como algumas cidades históricas aqui de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, dentre outras aí, Diamantina. As residências tiveram então que ser separadas por paredes de pedras e confeccionadas também em tijolos, com espessura igual a 22,5 centímetros. Mas isso não foi o suficiente, porque Londres, novamente teve um sinistro. Em 1875, após a queima de um galpão com um volume calculado em torno de 7.000 metros cúbicos, isto levou o comandante da Brigada de Incêndios a declarar ser praticamente impossível controlar as chamas de tal dimensão. Em 1946, por meio de um relatório denominado Fire Grading Report, os Estados Unidos da América analisaram a segurança contra o fogo em edifícios e sugeriram nova forma de classificação dos riscos, levando em consideração os aspectos como o tipo da construção e a natureza da ocupação, dando início à proteção passiva contra os incêndios. Proteção passiva é aquele tipo utilizado, extintores de incêndio, que ficam ali, colocados de forma passiva, aguardando o seu uso. Hidrantes, caixas com mangueiras e inclusive o sprinkle, chuveiros automáticos. A compartimentação. A vantagem de uma compartimentação numa construção, quer seja horizontal, quer seja vertical, é evitar que em um ambiente de produção o fogo se alastre livremente para locais próximos, tidos como, por exemplo, depósitos de materiais almoxarifados, facilitando o controle das perdas. Isso permite a diminuição dos riscos sociais, permitindo ainda a evacuação das pessoas daquele local e a preservação dos materiais existentes em locais adjacentes. Essa compartimentação deve permitir a saída das pessoas do local sinistrado
por meio de rotas de fuga, né? Rotas de fuga e das saídas de emergência, não somente fazendo com que eles sejam isolados entre si. Essa compartimentação e a fumaça, essa inter-relação, né, entre elas, tornam-se importantes em locais de grande concentração de pessoas, como em hospitais, escolas, edifícios elevados, dentre outros. Deve impedir a propagação da fumaça, essa compartimentação, uma vez que trata-se de um material que antes era pensado não incandescente, e atualmente já se sabe que, além de tóxico, é altamente incandescente a elevadas temperaturas. É responsável pela maioria das mortes em um incêndio, porque, além de ser altamente tóxica, né, ela causa, vamos dizer, quando entra em sua reignição, né, ela causa a elevação da velocidade das chamas praticamente de forma incontrolável. A compartimentação deve ser prevista nos projetos de engenharia pelo pessoal da área civil e talvez até pelos arquitetos, e seguida rigorosamente durante a execução das edificações. Quando necessário, os fabricantes de produtos devem treinar os seus aplicadores para a obtenção da qualidade ambiental na proteção requerida. Aqui eu faço uma abertura de um parênteses, na volta e meia, para ilustrar isso, né? Quando se faz a impermeabilização de um simples sofá dentro de uma residência, isto já tem causado alguns incêndios e explosões, o que significa que esse treinamento para aplicação, né, dos produtos de revestimento, quer sejam nos móveis ou mesmo na estrutura, né, na parede, nos panos de vedação e no piso, deve ser muito bem orientado para evitar a ocorrência de acidentes. Os riscos do fogo. O fogo, nós sabemos que ele é originado através da ocorrência de fenômenos físicos, químicos ou biológicos, ou de causas aleatórias, e até mesmo da combustão espontânea, como a juta, ocorre com a juta, fardos de algodão, feno, carvão, ou ainda, né, a combinação de produtos químicos. É fruto de uma reação de oxidação em que o oxigênio se combina com os vapores e gases emanados do combustível devido à ação do calor sobre este. Aí nós temos a formação do famoso triângulo ou do tetraedro do fogo, né? Se nós considerarmos apenas os três catetos, a junção de combustível, comburente e calor forma o que nós chamamos de triângulo do fogo. E as faces, né? Frontal, a verde, azul e a amarela, seriam as faces de uma pirâmide do fogo ou de um tetraedro. A face amarela seria considerada a face de reação em cadeia, que muitas das vezes é responsável pela rápida propagação do fogo, das chamas. O calor é a forma de energia responsável pela elevação da temperatura, pela modificação do volume dos corpos e, consequentemente, pela mudança do estado físico da matéria, sendo o comburente aquele, né, oxigênio que é contido no ar. Geralmente, o oxigênio dentro do ar está na proporção de 21% para o restante, né, dos demais gases, nitrogênio, gás carbônico e outras impurezas. O elemento, então, né, considerado calor, é o que serve de campo de propagação, né? Voltando, né?
O oxigênio é o elemento que serve de campo de propagação, sendo que o calor é o responsável pela elevação da temperatura e da modificação do volume, né? Ou seja, pelo estado físico em mutação na matéria. As combustões podem ocorrer de forma completa, incompleta e lenta, dependendo da quantidade de oxigênio existente no ar. Né? Quando a concentração está entre 16% e 21%, ela é considerada completa. Entre 13% e 16%, ela ocorrerá de forma incompleta. Entre 9% e 13% ocorrerá de forma lenta, sendo que não haverá combustão quando a porcentagem de oxigênio estiver abaixo de 9% em presença no ar. São formas de transferência do calor, além do contato direto entre a fonte de propagação e outros materiais, a condução. Né? Os materiais sólidos, eles conduzem o calor de molécula a molécula. Isso pode ser constatado quando a gente deixa lá uma colher dentro de uma panela com alguma coisa que está fervendo, como sendo uma sopa. E a gente, ao pegar a colher, vai detectar que a sopa em ebulição fez com que o calor chegasse à colher de tal forma que, apertando entre os dedos, nós vamos largar logo em seguida. A convecção ocorre pelo turbilhonamento dos líquidos e gases em ascensão por causa do calor. Né? Formam-se aqueles vapores e eles sobem se turbilhonando. Isso ocorre, por exemplo, né, elucida, como nós vamos ter, às vezes, fogo num andar, às vezes intermediariamente entre este andar que está sinistrado e outro sinistrado posteriormente, né, às vezes ficam situados um ou outros, né, andares não sinistrados. É que o fogo, por exemplo, ou o calor, né, eles, os gases, os vapores, as chamas, encontrando o caminho por meio das caixas de elevadores, das caixas de escadas, pelas janelas abertas no edifício, né, vão incidir sobre determinados materiais, outros combustíveis ali existentes, e vão aquecê-los de tal forma que o fogo se iniciará naquele andar subsequentemente. A condução já faz com que a gente compreenda, né, com que tubos, tipo eletrodutos aquecidos, fios condutores aquecidos, passem o fogo, às vezes de um para o outro andar ou para salas contíguas, né, talvez existindo ali próximo uma cortina, um carpete, né? Fica mais fácil de incidir com esse calor, né, e elevar a temperatura de algum corpo combustível. A radiação a gente consegue ver quando a gente precisa tirar uma ferpa dos dedos, né, ferpa de madeira, e a gente vai ao fogo e leva ali uma agulha. Quando ela fica aquecida, ela fica de cor rubra, né? Ela é de aço. Aí dá para a gente olhar que ali estão sendo emitidas ondas caloríficas irradiadas por esses corpos. Existe ainda, né, uma teoria da pirâmide do fogo, né, que aprimorou esta do triângulo, incluindo a reação em cadeia. Então, estudou-se os pontos de fulgor, combustão e ignição, temperaturas essas que são definidas da seguinte forma: se eu pego um corpo e aqueço, né, ele emana vapores e gases. Em contato com o comburente, ele vai formando uma mistura e vai chegar a um ponto, por exemplo, que se eu levar uma centelha em contato com esses gases e vapores misturados com o oxigênio do ar, haverá a formação da primeira chama, mas se eu retirar essa centelha, a chama automaticamente se apaga. Aí nós consideramos o ponto de fulgor. Já aquecendo mais esse combustível,
haverá um ponto, né, de maior formação de gases e vapores que, junto com o oxigênio do ar, se eu levar uma centelha em contato com essa mistura, o fogo pega e, retirando-se a centelha, o fogo continua. Ele não se apaga mais com a retirada da centelha. Ignição, quem já fritou um bife aí, né, ou quem fez até um churrasco, sabe, né, que de vez em quando, pela formação de gases e vapores, tão rapidamente ali pelo aquecimento, em contato com o oxigênio do ar, as chamas aparecem automaticamente, sem a necessidade de levarmos ali uma centelha, né? Então, a forma, inclusive, de apagar esse fogo numa frigideira é tampando, né? Abafando. Se jogarmos água ali, a gente só vai aumentar a superfície das chamas, porque é um incêndio de classe B. Então nós denominamos incêndio a todo fogo que as nossas mãos não conseguem controlar. E os classificamos no mínimo em 4 tipos de classes, né? Embora eu vá mostrar mais algumas além destas 4. Na classe A queimam tecidos, madeiras, né, papel, plástico, papelão, algodão, etc. É o chamado material de classe A, queima em superfície e em profundidade. Já na classe B, queimam combustíveis líquidos inflamáveis, tipo óleos, graxas, gasolina, etanol, querosene e assim sucessivamente. Queimam apenas em superfície e não deixam resíduos, ao passo que os de classe A deixam resíduos. Classe C, nós denominamos aquela quando estes materiais, quer sólidos ou líquidos, das classes A e B, estando energizados, né? Então, por exemplo, num transformador, quando ele se incendeia, nós temos ali a parte da carcaça metálica e mais o óleo existente lá dentro. Então, o material está energizado e nós temos um incêndio de classe C. Já a classe D é considerada aquela em que ocorre a queima de metais pirofóricos como titânio, magnésio, sódio, os quais devem ser combatidos com pós-químicos especiais, quando não por alguns permissíveis, segundo a legislação, pelos corpos de bombeiros, né, limalha de ferro ou grafite. Mas geralmente usa-se monossulfato de amônia e o cloreto de bário, ou então o extintor denominado, o agente extintor denominado Monex. Bom, existem outras classes, como eu disse, né? E além das A, B e C e D, né, surge aqui o óleos e gorduras, uma classe denominada K. E é importante saber, né, que cada extintor ele tem ali, né, um símbolo, né? O triângulo verde para aquele que vai ser de água pressurizada para combater fogos de classe A. O quadrado vermelho para os de classe B, né? Óleos, combustíveis, inflamáveis, as tintas, vernizes, né? Acetona, parafina, etc. Círculo C azul, né? Círculo azul na classe C para os materiais energizados, a estrela amarela para os metais pirofóricos e o hexágono preto para óleos e gorduras. Outra classificação, né, mais aprofundada agora, significa o seguinte, né, que surge aí uma classe E de fogos elétricos para materiais energizados com tensão elétrica a partir de 25 volts e reclassificando, né, os combustíveis gasosos na classe C, que seriam os gases, por exemplo, da Petrobras, né, butano, propano, e aqueles que a gente usa para
trabalhos de corte e solda, não, com equipamento de oxicorte, que seria o acetileno, né? Emanado lá, o C2H2 emanado lá do carbureto. E também um gás que a gente encontra em aterro sanitário, que é o metano, ou às vezes em túneis, né, em escavações aí de cisternas e assim sucessivamente. Bom, é importante também que a gente compreenda que as cores da fumaça indicam o tipo de queima de combustível, ou seja, madeira, tecido, papel, capim, dentre outros corpos de classe A, eles emitem, né, fumaça de cor branca ou cinza clara. Já a combustão incompleta de pneus, óleos, graxas, plásticos, dentre outros derivados de petróleo, ela apresenta uma fumaça de cor cinza escura ou negra. E a cor amarela ou vermelha ocorre para a queima de combustíveis com gases extremamente tóxicos ou produtos químicos diversos. Há uma importância também muito grande quanto às chamas, cor das chamas, cor das brasas, né? Porque por meio delas nós conseguimos saber avaliar, né, os danos estruturais provocados pela ação do fogo durante o período do sinistro. As cores das brasas também nos permitem saber a qual temperatura chegou o incêndio. Uma exceção seria para os produtos químicos, que queimam com cores próprias, que vão ser identificadas por especialistas como engenheiros químicos, né, sendo necessárias outras informações, como, por exemplo, né, as fichas de risco. As cores das chamas, por exemplo, né, e as temperaturas de fogo. Nesse caso, ocorre aqui desde o vermelho visível à luz do dia até o branco brilhante, e variam aí em temperatura de graus Celsius entre 515 graus até 1400. O que eu tenho a dizer, né, é que aqui não se utiliza muito as temperaturas em graus Fahrenheit, mas nós colocamos a tabela aí para alguém que queira fazer, né, uma transposição disso lá para a Europa. Mais ainda, né, o que ocorre é o seguinte: para nós que somos especialistas em ação do fogo nas estruturas, pelo menos estudiosos do assunto, né, eu já lecionei isso para o Corpo de Bombeiros dentro do Cefet-MG, significa o seguinte, que quando a temperatura se eleva nas estruturas de concreto, a tendência de desagregar o concreto das barras de aço. Ele perde aderência, porque o concreto perde água, né, que estão colocadas ali dentro de 4 formas, e além disso, o que vai ocorrer é que as barras de aço se dilatam. Então ocorre a desagregação. Bom, as cores das brasas e as temperaturas de fogo, elas variam desde o início da combustão na cor vermelha até azul claro em torno de 1500 graus Celsius, né? Então o bombeiro, quando faz o rescaldo, presta atenção nisso também para dar informação às vezes aos especialistas. Hoje quase todo mundo tem um celular nas mãos, né? Então, além de tentar combater o fogo e de evacuar preferencialmente a área, dá para fazer algum tipo de filmagem e registrar isso. Já quanto às cores das ampolas dos sprinkles, chuveiros automáticos, eu considerei uma tabela aqui, né, cuja cor do líquido influi com a temperatura de explosão dessas ampolas, variando das claras para as mais escuras, né? Então, haverá ampolas que vão se romper a 57 graus, a 68, a 79 e outras entre 183 a 260. Significa que os engenheiros que vão fazer o projeto devem ter conhecimento, né, dos pontos de combustão dos materiais que vão ser ali
acomodados, né, guardados, para que a ampola se rompa antes de uma provável propagação maior destas chamas nesses materiais ali estocados. A importância dos limites de inflamabilidade ou de explosividade das substâncias presentes em um incêndio também é interessante, porque existe o limite inferior e o superior, e a mistura ideal. A ideal é aquela que se encontra entre ambos os citados anteriormente, né? Inferior e superior. Significa que o material ali, né, vai emanar um tanto de gases e vapores que, em contato com o oxigênio, a mistura encontra-se em condições otimizadas para a ocorrência do fogo ou até para a explosão. Já no limite inferior vai faltar oxigênio, né? Porém, desculpe-me, né? É o contrário, no limite inferior falta o vapor de combustível e no superior, embora haja excesso de vapor combustível, falta um pouco de oxigênio para haver esse tipo de queima ou de explosão. Por isso, quando nós avaliamos por meio de explosímetros e de aparelhos que medem a concentração do gás, às vezes, num ambiente, nós temos que tomar cuidado se, ao ligarmos o equipamento, ele não bate e retorna, né? O ponteiro não vai lá ao final e retorna, porque aí a gente teria provavelmente alguma coisa excedendo o limite superior, né? Bom, além disso, os agentes extintores mais recomendados para as classes de fogo seriam o seguinte: para a classe A, água pressurizada, né?